pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer, né, a verdade, né, o que a Bíblia realmente ensina. É verdade? E queremos parabenizar você pela sua iniciativa aí, de ter essa preocupação com as pessoas, né? Essa iniciativa é uma iniciativa que pouca gente tem hoje em dia, inclusive. Né? A gente agradece profundamente aí a sua atenção, a sua depoimento. A gente já tem nós temos um site, né, jw.org, né? Lá tem todas as informações que a gente precisa, né, por exemplo, né? Não sei se você já teve a oportunidade de acessar o nosso site, né? Aquele site ele tem a Bíblia online, ele tem publicações, vídeos, tem muitas matérias sobre diversos assuntos diversos mesmo. Tudo que você imagina de assunto para considerar à luz da Bíblia, tem naquele site. E é um site que hoje está sendo traduzido em mais de 1000 idiomas. É um site mais traduzido que existe. Deus abençoe, está feliz, entendeu? Muito bom, se você quiser continuar olhando lá, para tirar dúvida, né? Muitas coisas que você realmente tem a pergunta para fazer, lá tem muitas coisas. Né? Você vai gostar. Cadê você já foi de Bíblia? Não, eu já vi. Gostar não gostei não, mas eu já vi. Ah, tá. A gente respeita. Claro. Se não houver respeito, tem que haver muito. Não é pra ver como viver em sociedade, né? Deus abençoe, tá? Feliz Páscoa pra você, né? A maior lição foi deixada por Jesus. Ele era judeu, existiam os fariseus, os saduceus, e todos os livros, etc. Ele respeitou a todos, mas ele fez a parte dele. Ele pregou a verdade, né? Ele dava atenção a eles lá, nunca desrespeitou nem os fariseus, os saduceus, nem os outros lá. Ele respeitava, essa liberdade. Não, tem que ter liberdade de religião. Então, o nosso Criador nos deu livre, né? Para escolher aquilo que nós. Aí essa parte eu concordo. Deus abençoe, tá? Feliz Páscoa pra você. Aí eu quero saber que eu sou de você, mas não tem problema não. Fica à vontade. Também não tem problema não, porque ele vai ver que eu tô dando aqui, vai ser que eu sou de você mesmo. Não, fica à vontade. O que importa é a verdade que tá. Isso. E o que tá aqui é só o que tá na Bíblia, só citação de versículo. Então, não deve ter muita diferença não. E a salvação é a coisa mais importante. Você concorda? A salvação é a coisa mais importante. Foi por isso que Jesus veio à Terra, né? Para nos libertar do pecado, da morte. Bom dia, feliz Páscoa para todos. Obrigado. Obrigado, viu? Concorda aqui? A salvação é a coisa mais importante. Vocês concordam? A morte de Jesus, claro que concordo. A morte de Jesus, ela está banalizada no mundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não estão nem aí para a morte de Jesus. Ele foi preso, possivelmente quase meia-noite. Morreu às 15 horas. Para nós no dia seguinte, mas lá era o dia que começava após o pôr do sol. Ele morreu no mesmo dia, 14 anos. Bom dia. Foram 15 horas de sofrimento. Né? E quando a gente olha para o mundo, será que as pessoas dão valor? Uma formiguinha. Já foi. A gente não vê o mundo, as pessoas, não importa a religião, dando valor a esse sacrifício. E ele falou, persistam em fazer isso em memória de mim. Jesus, a vida dele, né? Todo mês a gente faz. Jesus, a vida que ele tinha. Olha a velocidade. A gente fica aqui, a gente vê cada uma aqui nessas coisas. A vida que ele tinha aqui na Terra era perfeita. O corpo dele, como ser humano, se ele não morresse em sacrifício, ele poderia viver para sempre como ser humano. Mas ele sacrificou o direito de ter vida eterna como ser humano para poder resgatar o homem do pecado e da morte que nós herdamos de Adão e Eva. Porque Adão era perfeito antes, ele poderia ter vivido para sempre, né?
ele foi criado para viver para sempre, Adão e Eva, né? Eles iriam gerar uma descendência perfeita e hoje a Terra estaria cheia de pessoas perfeitas, eternas, que não morreriam, não envelheceriam, não ficariam doentes, haveria paz, harmonia em toda a Terra. Mas por causa do pecado, a desobediência de Adão, nós herdamos essa condição, né? Mas Jesus veio para nos dar essa libertação, ou nos salvar, como você mesmo falou, do pecado da morte e nos dar a vida eterna de novo, recuperando assim. E nós precisamos nos arrepender, né? Concordo com isso. Todo mundo que se arrepender dos seus pecados e crê em Jesus será salvo. Concordo com isso. Você concorda? João 3,16 diz o que, né? Se nós exercermos fé em Jesus, né, nós vamos ter vida eterna. Exercer fé. O que é exercer fé? É colocar em prática aquilo que a gente aprende da Bíblia e viver de acordo com ela, não de acordo com o ensinamento de tradições religiosas, mas os ensinamentos de Jesus. Confia que ele pagou pelo seu pecado. Isso, ele veio para isso, né? Você concorda que ele pagou pelo seu pecado? Isso, ele morreu para nos resgatar, para pagar o preço. Mas você concorda que ele morreu pelo seu pecado? É claro. E você confia nisso? Isso, a gente não tem tanta confiança, nem estaria aqui hoje tentando ajudar as pessoas com esse conhecimento tão maravilhoso a respeito de Jesus Cristo. E você confia, assim, quem conquistou a salvação foi Jesus, não foi a gente. É claro, inclusive é uma expressão do amor do Pai dele, que é Jeová, por nós, porque o Pai dele, Jeová, enviou ele à Terra para dar a sua vida em sacrifício. E Jesus fez isso também espontaneamente. Ele não foi forçado pelo Pai dele, ele também entendia que precisava de alguém à altura de Adão. O único homem que era equivalente a Adão era Jesus Cristo. Nenhum outro ser humano jamais poderia pagar o preço que Jesus pôde pagar, porque ele tinha tido uma vida humana perfeita, como Adão tinha. Se não fosse ele, não existia. Se não fosse Jesus, a gente ia morrer e não ia ter esperança em nada. Ele falou em Mateus 20, 28, que ele não veio para servir, mas ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate. Mateus 20, né? Resgatar é trocar o que foi perdido, não é para recuperar. Lá no Atos 16, que o carcereiro pergunta para Paulo e Silas, o que eu tenho que fazer para ser salvo? A resposta deles é: crer no Senhor Jesus e será salvo. Então só basta crer. Porque é preciso crer e fazer a vontade de Deus, né? Fazer o que está escrito. O que Paulo respondeu para o carcereiro? Ele teria que crer. O que está escrito lá em Atos 16? Ele teria que crer e seria salvo. Mas não é só crer, é preciso viver o cristianismo. O cristianismo é um modo de vida, não é simplesmente, eu acredito. Não, você acredita, mas acredito é uma coisa muito importante, que Jesus não é para meus pecados. É o primeiro passo, você tem que crer, ué. Se você não crer, como é que você vai dar andamento, né? A resposta de Paulo foi assim: crê e pratica e sei lá o que. Foi só isso? Foi crer e pratica ou foi só crer? A resposta de Paulo para o carcereiro. É igual a Abraão. Abraão tinha fé, mas ele também tinha obra. O livro de Tiago, capítulo 3, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras está morta. Tiago 2 que fala isso. E sem fé é impossível agradar a Deus, é Hebreus 11. Então tem que fazer obra. Mas o que Paulo falou para o carcereiro foi crer e será salvo. Isso, tá certo. Então se a gente crê na Escritura, a gente não pode acrescentar coisa que não está na Escritura. Isso, não pode. Então Paulo falou: crer e será salvo, então crer e será salvo. É só crer. Porque se não for assim, aí a salvação pelas obras. Lá em Romanos 11 fala: ou é pelas obras ou é pela graça. Está escrito lá em Romanos 11. Ou é pelas obras ou é pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Se é pelas obras, não é pela graça. Está em Romanos 11, né? Aí Paulo falou: crê e será salvo. Eu acho que se você fala dessa forma, tem que crer, mas tem que praticar. É claro que tem que praticar.
Mas você coloca de uma forma como se a minha prática que conquista o direito da salvação. Aí é salvação pelas obras. Aí é catolicismo. Aí você é igual a igreja católica. Aí o Tiago deixou bem claro. Precisa de fé e a obra sem fé está morta. A obra é a prova de que existe Jesus a fé. ele deixou um trabalho para os discípulos. Qual foi o trabalho que Jesus ordenou para os discípulos Ensinar tudo fazerem? que ele mandou. É Mateus 28. Pregar o evangelho a toda criatura, em Marcos 16, Mateus 28. Então isso é o que? É obra. Não, mas Né? isso não é conquistar Isso é a salvação. obra. Isso aí você faz Isso é obra. por agradecer a Deus. Qual a obra mais Deus me salvou importante de que graça. Jesus mandou fazer? Crer nele. A obra mais importante que ele mandou Crê fazer. nele. João 6 fala assim, ó. Como faremos as obras de Deus? A obra de Deus é essa. Não, lê João 6. Deixa eu ler 2 textos para Não, João 6. Como é que fala João 6? uma coisa de cada vez. Não, mas como fala João 6? Vamos ver sobre a fé da Perguntaram obra. assim, o que faremos para fazer as obras de Deus? Marcos. Aqui, Marcos, ó, preste atenção aqui. São 2 textos que eu vou ler aqui que vai ajudar você a entender a importância que a obra tem. Do Tiago 2. Tiago capítulo 2, versículo 25 e 26 diz assim, ó. Mas daí é ser declarado justo. Como é que eu sei que você é justo? Eu não estou dentro do seu coração para ver a sua fé. Só Deus pode ver a sua fé. Eu sei que você é justo pelas suas obras. Então esse declarado justo do Tiago 2 é como é que você prova que você é um servo de Deus para os homens. A maneira de você provar que é um servo de Deus para os homens é pelas suas obras. Que você produz, né? Para os homens. Agora lá em Romanos 3, quando fala da justificação, Romanos 5, ali é para com Deus. Para com Deus é só pela fé. Porque Cristo morreu por nós para conquistar para nós aquilo que Ele conquistou. Para nos dar o que Ele fez. Como você não disse que Ele viveu uma vida perfeita? Você não disse que Jesus viveu uma vida perfeita? Sim ou não? Viveu uma vida perfeita. Então essa justiça de Jesus, se nós quiséssemos ser salvos pelas obras, a gente tem que ser perfeito como Jesus. Eu não consigo. Você não consegue. Ninguém consegue. Não, tem que ser perfeito como Jesus, porque Jesus falou lá em Mateus 5,48. Ser perfeito como Deus é perfeito. Mas não você sentido cumpre. absoluto. Não, É tem no que sentido ser que nós absoluto. podemos cumprir os mandamentos de Deus Não, ninguém consegue. embora sejamos pecadores. Mas ninguém consegue. Por isso existe Aí em 1 isso. João fala, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Por exemplo, Concorda ó. com 1 João 1 que fala isso? Não, tudo bem. Em Tiago 2,26 diz assim. Isso é diante dos homens. Bom, é você que está dizendo, né? É, o que a está Bíblia escrito aí. diz é o que está escrito aqui, ó. Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está Com morta. certeza, Então, claro. veja, você A obra pode, é para provar que você eu tenho pode fé. crer, ter fé, mas eu sou salvo pela fé. E as obras? A obra prova que eu tenho fé. Então, é isso que eu quero dizer. Não, mas aí E você qual é falou, a principal tem que obra? crer e praticar. Aí é salvação pelas obras. Aí vocês são igual ao Espiritismo. Exatamente igual. Porque o Espiritismo fala assim, praticar o que Jesus se você ensinou. se você praticar o que Jesus ensinou, aí na próxima vida você volta uma... Isso aí é o que você está dizendo, é a maneira de você ver as coisas. Ah, com certeza. Agora, a gente não concorda com o que você está falando. Ah, Porque a gente então concorda vocês com a estão certos. Bíblia, a gente concorda com a Bíblia, isso né? A gente não pode ir contra o que a Bíblia Todos ensina. Com nós. certeza, eu também. Todos nós queremos. A Bíblia é uma só, a verdade é uma só. Todos nós queremos. Você não pode estar certo e eu estou certo ao mesmo A tempo. Bíblia corrige nós dois. A Bíblia corrige nós dois. É isso Com que tá. certeza. A gente tem que se deixar corrigir pela Com Bíblia. certeza. Não é isso? Com certeza. Todos nós é o seguinte, nós herdamos o pecado. Sim, Tá? concordo. Desde a concepção, pode dar errado lá, e a mulher expelir até o feto lá. Então, desde a concepção, estamos sujeitos à morte. Quando nasce, a mesma coisa. E durante a vida, ninguém pode dizer quanto tempo a pessoa vai durar, vai viver. Bom, herdamos o pecado. Além de herdarmos o pecado, tem o pecado que a gente pratica. Existe uma diferença. Tem também esse pecado. Então, é esse pecado que a gente tem que evitar para ter uma boa condição perante o nosso Criador. Né? Mas Então, perfeito ninguém vai ser, certo? ninguém nunca vai ser perfeito. Não, mas nessa vida aqui, enquanto nessa a gente está vida aqui, atual, não. é impossível a gente ser perfeito. É impossível. Então, atingir o padrão de Deus, ninguém vai atingir. Né? Agora não, mas no futuro sim. Essa vida aqui que a gente procura evitar
fazer coisas erradas. Com certeza, temos que Né? dever. Gálatas e 2 Coríntios, capítulo também 6 ou 9, para a memória, ali diz pecados que as pessoas não herdarão o reino de Deus. Ah, sim. Ali são pecados graves, não pecados. Se a pessoa praticar, não Se vai herdar. praticar aqueles ali, deixa bem claro. Não Gálatas 5 herdarão. e 1 Coríntios 6, que fala assim, tem essas listas Gálatas também. 5 Deixa bem claro os tipos de coisas que a gente deve evitar, praticar, para poder. Né? Mas você E por outro evita para lado, tem ser os- salvo ou evita porque é salvo? Hã? Você evita para ser salvo ou evita porque é salvo? A resposta está na Se Só Deus Bíblia. te salvou, te transformou seu coração. Sim ou não? A gente só é salvo. Aí você está querendo só vai ser salvo. questionar a gente, fazendo perguntas assim, de ponto de vista. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus, capítulo 24, versículo 13, ó. A nossa posição é essa aqui, né? Segue o que está escrito aqui, ó. Jesus falou, ó. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, para ser salvo, tem que perseverar até o fim. É, mas nesse texto. Você tá aí- entendendo? Judas, Não, eu Tá escrito concordo. aqui. Eu concordo que quem é salvo vai perseverar até o fim, mas esse texto. Se eu não perseverar até o fim, eu vou ser salvo? Eu concordo que Pergunto para você agora. Você pode responder essa pergunta? você é salvo. Se eu não perseverar até o fim, eu vou ser salvo? Perseverar até o fim é um sinal de que você foi salvo. Que vai ser salvo. Não, é uma evidência. Que ainda eu posso pecar e perder a salvação. Judas, Não precisa de Jesus. Precisa de Jesus pra quê? Não precisa. Se eu vou conquistar pela minha obra, precisa de Jesus pra Ah, quê? mas aí você está. Mas você Não, pode tô fazer. pensando, Tá precisa de escrito Jesus na Bíblia. da pessoa e Já. tal. Aqueles pais. Está escrito. Mas você Aí pode. tá Precisa de escrito Jesus. aqui. Judas não Porque estava Jesus é salvo. o único que podia dar a vida por nós. Né? Judas estava salvo e foi escolhido para ser apóstolo. Não sei se ele estava salvo, não, porque ele diz que ele era ladrão lá em João 12. Mas até- Salvo é ladrão? Até então, Ladrão é salvo é ladrão. então ele participou da ceia lá do Senhor. Mas ele era ladrão, diz lá em João Não 12. importa, mas ele foi escolhido. João 6, Jesus diz que Judas é um Mas diabo. Antes, ele foi No começo, mas não, antes ele era um ele foi apóstolo, escolhido. Jesus. Mas ele Foi escolhido tomou para ser uma... apóstolo. Você Ele hoje, foi escolhido primeiro, depois aquele pecou. você está salvo hoje. Porque Mas ele roubava o que Você botava está na na sua igreja bolsa. agora. Você está na sua igreja agora. Aí se você praticar imoralidade, praticar vai ter imoralidade salvo. sexual, você deve continuar na sua Se Se igreja. você que me praticar arrepender do meu espiritismo, pecado. você está Se salvo. você não se arrepender. Se você não se arrepender do arrepender. meu pecado. Se você não se arrepender. Se Deus me salvou, Ele salvou ele você primeiro. aqui. Não, ele salva antes, não salva lá no futuro, não, salva Quer dizer, você agora. está salvo antes. Quer dizer que eu posso pecar e continuar sendo salvo? Quando você pecar, Isso não pecar todo é. mundo peca. Eu peco hoje, você peca amanhã. Isso eu perguntei. Eu- se eu já sou eu já salvo, respondi. e se amanhã depois eu pecar, matar, roubar e continuar fazendo Mas isso, você- eu vou continuar sendo salvo ou não? Se você. Me responda a pergunta. Eu vou te responder. Salvação é uma coisa que você recebe de uma vez. Recebeu, está recebendo. Tudo bem. Essa salvação transforma o seu coração. Isso é propósito. Você vai sendo transformado de acordo com cada Cristo. Certo? Concorda com esse fato? Porque transforma o seu coração, Marcelo. Você pode mudar, mas o coração é brasileiro. Mas eu transformo o coração. Ele diz que eu vou dar um novo coração lá em Ezequiel 36, não fala isso? Eu vou dar um novo coração. Você ainda não me Você respondeu. recebeu. Eu estou tentando chegar até lá. Vamos lá. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Quando ela transforma o seu coração, ela muda o seu comportamento. Isso, Tem isso coisas muda, com certeza. que você faria antes de ser salvo e não faz mais. Isso que Jesus transforma o seu coração. Você é a nova criatura, né? Tem coisas assim, tem pecados que são tão graves que eu penso assim, não é possível que uma pessoa salva cometa esse pecado. Aí a questão não é que ele, ao pecar, perdeu a salvação, mas que ao pecar um pecado muito grave, ele está mostrando que nunca foi salvo de verdade. Porque quando você é salvo de verdade, isso transforma o seu coração de maneira que certos pecados muito graves, que nem aqueles lá que você citou lá de Gálatas 5, de 1 Coríntios 6, esses não são pecados característicos de quem é salvo. É isso que eu estou falando. Agora, se você pecar, mesmo que seja um pecado muito grave, se você pecar, não é isso que vai perder a salvação. Não é o seu pecado que perde a salvação. O senhor não vou perder a salvação se eu perseverar até. Mas esse texto não está falando disso. Aí se aplica o que o texto está dizendo aqui. Esse texto de Mateus 24, sabe o que ele está falando? Ele está falando que Jerusalém ia ser destruída. Certo? E aí, lá em Jerusalém, quando chegasse o Império Romano cercasse a cidade, os cristãos tinham que fugir. Isso. Eles fugiram.
A Jerusalém foi destruída. Isso. E esse salvo aí do Mateus 24 é sobre não ser morto pelos romanos lá em Jerusalém. Naquela Sobre época isso que sim. tá falando. Naquela época. Só sobre isso que tá falando. Tá falando de mais nada. Tá falando de... Isso, tinham saído de Jerusalém. Porque lá em 1 Pedro 1 fala que a herança... 1 Pedro 1... Capítulo 24. Você pode pecar o maior pecado do mundo. Capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntaram a Jesus sobre o fim do sistema de coisas. Não está se referindo... Ele respondeu as duas coisas. Tanto é que ele fala assim, não que ficar você a pedra falou sobre aí, pedra. que só se aplicou Quando ele fala lá, assim, pedra não é sobre verdade. pedra. Não, olha só, capítulo 24 de Mateus, Responde até duas essa perguntas. parte aí, até essa parte aí que você falou, tá falando Responde duas perguntas sobre o fim de Mas Jerusalém. aí você está dando a sua Mas aí interpretação. os 25 que fala do voto de Jesus, aquela parábola Você está dando a sua interpretação particular. Jesus fala as duas Você não coisas. está aceitando o que está escrito. Estou aceitando o que está escrito. Eu disse para você o que está escrito aqui, li para você, você quis dar uma explicação Sim, que não se harmoniza com o mas que ele está não está escrito. respondendo as duas coisas? Sim ou não? Tá entendendo? Você falou que não. Não, está respondendo Você as duas. falou que só se aplicou lá. De Mateus Foi 24 que eu entendi a o que você Mateus, falou. de Mateus 24 a Mateus 25. Valeu. Naquela praça ali. Vamos lá, depois eu vou lá, pode deixar. Pode ir sem mim. Não tem problema. De Mateus 24 a Mateus 25 é um discurso só. É a continuação. Na Bíblia está dividido, Tá certo. foi dividido em capítulos, mas é um discurso só. Então ele começa Jesus falando sobre a destruição de Jerusalém em 70 e depois ele vai falar como vai ser na volta dele. No futuro agora. Concorda que Jesus ainda vai voltar? Rapaz, é o que eu prego. Concorda que Jesus ainda vai voltar? Por que ele não vai voltar? Se eu tô... Não, mas concorda ou não? Então eu sou hipócrita, eu estou sim, fazendo a o que Bíblia aqui? diz. Jesus ainda vai voltar, Eu tô né? fazendo- A Bíblia aqui? diz que Jesus vai voltar para a grande tribulação, junto com os seus santos anjos, para Para destruir separar esse as mundo ovelhas que dos tá aí. cabritos. Ainda Não vai a voltar, terra, né? Não a terra, mas Ele a não já sociedade voltou não, humana. né? Ele falou que vai separar o quê? Eu não Você sei se acha já que ele voltou voltou não. ou não? Eu Vai não, separar. de jeito nenhum. Então você já Ele falou que vai respondeu. separar o mas quê? Lá no site de vocês, lá diz que em 1914... E voltou a atenção dele para a terra, é diferente. Hã? Ele voltou a atenção dele para a terra. Ah, não é voltar dele vir, não. Não, esse vir ainda vai chegar ainda. Ele voltou de olhar para a terra. Deu atenção. Mas se ele não Por olhar... quê? Porque em 1914 ele começou a reinar no céu. Não reinava antes? Reinava sobre os discípulos dele, que eram ungidos, que vão para o céu com ele. Mas lá em Mateus 28 ele fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso aí foi antes de 1914, né? E isso Mateus quando ele 28. expulsou Satanás de lá. Então, mas é-me dado todo o poder no céu e na Ah, terra. ele- Ainda não tinha reinado? Ele Ainda não estava reinava, como reinando? eu te falei, ele começou a reinar lá quando ele estava na terra, quando ele morreu. Ah, mas ali sobre ele já a- ressuscitou. Sobre a congregação. A Bíblia fala Ungida dele dele. reinar sobre o povo dele. Sobre Mateus o povo 28 dele, ele não... diferente. Não, mas como é que está escrito aí? Abre a Bíblia de Se você em você Mateus 28. Observa Pode o abrir. seguinte: Não, pode falar. Jesus Cristo, Então não está escrito assim. Se ele, depois de ele ter ressuscitado, ele fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está mentindo ou está falando a verdade? Jesus sempre falou dele. Então isso é verdade. é claro, rapaz. Mas ali você é- está querendo fazer com que a gente diga que é mentira? Não, mas você disse tá- que ele não reinava Então você ainda. está querendo, na colocando verdade, isso. confrontar ensinamentos que você recebeu com o nosso site, com as nossas publicações. É isso que você está querendo fazer. Ah, mas 1914 não dá pra... Olha só, 1914 Bom dia, como vai? é a data que acabou o tempo dos gentios. Tempo designado das Existe nações dos gentios. tempos dos gentios. Você já estudou sobre os tempos dos 1914 gentios? teve a Primeira Guerra Mundial. Daniel. O que tem a Primeira Guerra Mundial com vocês? Daniel. Início dos últimos dias. Daniel. Por quê? Por Jesus. Por quê? Vai lá no site e pesquisa lá. Mas por que é 1914? Vai lá no site e pesquisa lá. Deus Tá estabeleceu. tudo lá. É só você pesquisar. Deus Mas aí tem Não Ele- adianta, eu não vou também. responder todas as suas É muito perguntas difícil, aqui é? agora. É Ó, muito difícil? Não é muito Leia difícil. Apocalipse. Eu não sou obrigado a capítulo responder 12. tudo para você. Capítulo Mas como que 12. Eu não sou obrigado. Capítulo Não sabe. 12. Capítulo Não, olha que eu não 12. sei. Eu também não sei tudo. Ah, tá. Olha só, eu também não sei. Aí você não pode querer me julgar, achar que eu tenho que saber tudo. Não, nem eu. Eu não sei ninguém sabe tudo, mas tem um site para nos ajudar. Ele vai ajudar tanto a mim ou a ele para aumentar mais o nosso conhecimento, o nosso entendimento, mas pode ajudar você também, né? Específico, né? Então, tá vendo? Então você vai lá no site e pesquisa lá. É específico O demais. site é público. Você diz que Jesus não reinava antes de 1914? Não, vai lá no site, eu não vou falar mais nada não. Você sabe que Isso vai sempre criar reinou. Você uma- está querendo que a gente diga Você que que não falou reinou. agora.
Presta atenção. Você está querendo tá tirar da nossa boca. Você está confundindo as coisas. Para você nos dizer que nós estamos errados. Não, mas calma aí. Apocalipse. Você está querendo fazer não isso, sabia? Apocalipse. Não, você que falou que não Você está querendo tirar da nossa boca o que você quer ouvir. Não, É diferente. Deus me livre. Presta atenção. Jesus, Não é isso, Vi? os reinos de Israel eram sequências de descendentes. Uhum. O que aconteceu com o reinado? Foi destruído. Acabou. Foi feita uma ilustração de uma árvore que foi cortada, Isso, que Daniel, representava Daniel. o reino de Deus naquela ocasião. O sonho do Nabucodonosor. Foi cortada. Isso aí é do Nabucodonosor. Por que foi Aqui é uma cortada? aplicação profética. Porque os reis de Israel, eles não obedeceram mais a Deus. Se todos seguissem o que Davi, eles não teriam problema. Mas a sequência de reis iria até Jesus Cristo. Até Jesus Cristo. Por isso que, por eles serem desobedientes, os reis, ali a árvore foi cortada para O sonho de Nabucodonosor é sobre Israel. Rapaz, você faz uma confusão danada, você quer Você faz colocar a perguntas gente... aleatórias. Você não se concentra no Você raciocínio. está perguntando, O reino, está porque explicando o sonho da árvore. o que é você já tá fazendo Daniel 4 não é do Nabucodonosor? Daniel 4. Também. Não é? Também fala sobre Nabucodonosor, do sonho da árvore. A linhagem dos reis de Ali não é Israel, sobre ele, Isso não? tem uma aplicação A linhagem profética. dos- Daniel falou isso. a linhagem do rei de Israel iria até chegar ao Messias. Né? Só que ali ele tem a cronologia bíblica. Daniel deu a quantidade de anos que Jesus iria tomar posse desse reino. Isso aí você precisa aprender. Existe a cronologia bíblica para a posse de Jesus, que encerrava o tempo dos gentios, né? Foi dado em Daniel e foi dado em Apocalipse. As duas batem Daniel é certinho quantos na anos? mesma época. Né? Daniel é quantos anos? Rapaz, 2.520 dias, um dia por Uma um regra ano, bíblica, 2.520 anos. 2.520 anos. Né? Né? Desde quando Jerusalém, 607, o Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 607, você Então, soma isso aí. Ali onde está Vai escrito cair em dias, 1914. ali onde está escrito dias em Daniel 8, vocês acham que é anos? A Bíblia diz Porque que em 2.520 dias não aconteceu nada do que está escrito. Em 2.520 anos, sim. Jesus tomou posse. 2.520 Porque 2.520 dias, Jesus não tinha aparecido, não tinha surgido. Oi? Vai fazer revisita? Tá levando pra mim já. Vai levar? Ela já vão, eu vou também. Tá. Aberto lá? 2.520 dias dá 7 anos. Teve uma aplicação literal, realmente, 2.520 dias, mas profeticamente, esses dias representam 2.520 anos por causa da regra bíblica de um dia por um ano. Mas nem sempre é assim, né? Você já viu a regra Porque bíblica? Mas nem 2.500. sempre um dia é um ano, né? Não, Como mas é que aí- Jesus ainda não tinha surgido, ninguém sabia quem era o Ninguém Messias. sabia. 2.520 dias não aconteceu Aí nada. tirando Agora, o Nabucodonosor da 1914, 2.520 anos, Somando. aí sim, dá Cronologia. 1914. se o dia quer dizer ano, né? Um dia por um ano, segundo a regra bíblica. Ali tá falando que o templo ia ser profanado durante 2.100 Aí também tem a dias. aplicação do templo espiritual, Esse não é só o templo templo lá aí- de Jerusalém. Lá na época do Império Grego, teve um imperador chamado Antíoco Epifânio. Sim. Ele colocou um porco no templo para profanar. Ele queria acabar lá com os judeus, ele perseguiu os judeus. Daniel está profetizando sobre esse imperador grego chamado Antíoco Epifânio. E aí o tempo que ficou ele sacrificando porcos no templo foi exatamente 7 anos. Aí dá esses dias aí de Daniel. Depois que ele morreu, o filho dele continuou por mais 2 anos. Aí durante 5 anos ele profanou o templo. Depois 2 anos o filho dele, o Antíoco IV. E aí ele tirou a profanação. Ele fez paz com os judeus e tirou a profanação. Então durou 7 anos da profanação do templo. É sobre isso que está falando Daniel hoje. É dias literais, dá 7 anos. Outra coisa que precisa se dar atenção é o que está escrito em Apocalipse 18:4. Aqui diz assim: ouvi outra voz
vinda do céu dizer: saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela, e se não quiserem receber parte das suas pragas. Sim. Aqui está pedindo para sair de onde? Jerusalém. Não. Tem certeza? Tenho certeza. Olha aqui, Sabe por ó. que é de Jerusalém? Aí não diz Sabe por- Jerusalém, não. Então você, Sabe por que é você Jerusalém? lê o capítulo 13 de Revelação. Você lê o Apocalipse. Não está se referindo à meretriz Babilônia a Grande. Era Jerusalém. Você sabe quem é Babilônia a Grande? Jerusalém. É o que você está dizendo. Tenho certeza absoluta. É o Lá que em- você está no dizendo. capítulo 11. Hoje, Aí você tá hoje, dando a sua quem é interpretação. Babilônia Aí a gente está Grande? lendo o que está Hoje ninguém. escrito. Ninguém. Mas Apocalipse é Estamos para os lendo o que dias tá de escrito, hoje. Não, é pro dia de Apocalipse. hoje, a partir do capítulo 20. Do 1 ao 19 já se cumpriu tudo. Olha só, eu não me leve a mal. Precisa Abre estudar. lá no Apocalipse Precisa 11. estudar Eu mais, acho que tem que estudar mais. né? Pode Todos abrir, nós vamos temos que estudar. estudar. Todos Vamos abrir no Apocalipse 11. Abre lá no Apocalipse 11. Abre lá pra mim, por favor. Essa conversa nossa não dá em nada. Porque você tem teu ponto de vista, a Você gente quer tem o nos nosso. convencer? Você quer nos Tem convencer. que- Você acha Lá em que é João verdade. 16, o que Jesus Então, fala? eu Você quer nos até convencer? O sugiro. que Jesus fala em João 16? Quem convence é quem? Quem convence é Deus. É o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo que convence a gente. Não é você que vai me convencer. Isso É o é. É o Espírito Santo. Espírito de Deus. Amor, eu tô na hora que eu requisito. Ih, vamos lá. Consolador, né? Visitar a irmã Apocalipse Lília. 11 ele fala o quê? Dá uma lida em Apocalipse Mas 13, você vai é descobrir quem é a Babilônia Grande. Jerusalém. Hoje. Judaísmo. Hoje, Ninguém. quem é? Já se cumpriu tudo. Então, você precisa estudar mais um pouco. Você precisa estudar mais, É, fala você está requisito. tirando Ó, suas a gente próprias respeita a conclusões. tua opinião. Respeita, a gente claro, não- você tem a sua não- Eu vou embora, já vou embora. Mas- Sobe lá para Apocalipse Não, 11. que isso. Oi? Apocalipse 11, sobe Não, eu aí. não estou raciocinando agora sobre isso. São coisas que a gente tem que Tá, pensar. porque tua visita que ele vai fazer, tua senhora que tá doente, e tem um horário certinho. Deus abençoe Fred você. ali, ó. Tá? Ela tá com... Ela tá Desculpa doente. qualquer coisa. Não, que nada, Tá. rapaz. Me desculpa aí se eu me cedi Seu nome alguma é? coisa, se eu levantei a voz, seu me nome? desculpa Não, aí. Seu nome? Marcos. Nilson e Antônio. Deus abençoe Não você. fica preocupado. É assim mesmo. É Não, assim eu mesmo. não quero deixar Marcos. Eu e né, você- Se eu questionei uma coisa, desculpa aí. Eu e você estamos querendo buscar a verdade. A gente Estamos quer- nos esforçando. a gente- E se você for sincero e eu for sincero, a gente vai achar a verdade. Não, mas eu já achei. Que bom isso, eu fico contente com isso. Então faça bom uso da verdade, você acha. Agora, assim, Apocalipse 11 fala que Deus mandou, ele mediu o tempo. Mediu o tempo. Esse templo que João mandou, Ah, mediu, mas aí é outro detalhe, a gente precisa de mais. foi destruído. Isso não vai ser Em 70. analisado assim com tanta. Então, se o templo ainda não dava em pé, é porque é tudo sobre aquela época. Até 70 depois de A gente tem publicações que explicam tudo isso lá no site. Apocalipse foi Vai lá e lê escrito lá. no ano 96. Não, Da foi época antes de 70. Porque o templo estava em pé. Não foi antes de 70. João, Apocalipse 11 está O escrito que apóstolo tem o João tempo. que escreveu. Faz essa pesquisa até no Google, tu vai achar. No próprio Google. O Google está errado. Escrito, né? Ah, aí. Só você tudo que bem. tá certo. Não? Ué, mas você não acha que o Google, se o Google falar contra a Vai lá organização no de site, Jeová, Marcos. o Google não vai estar errado? Se o Google falar contra a organização de Jeová, o Google não vai estar errado. Jesus Aí vai falou estar assim. errado. Jesus falou Tem assim. coisas que é verdade. Né? Jesus falou assim, ó, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Não, mas eu não estou perseguindo, eu não tô perseguindo A gente vocês não, é né? Jeová, Não, sabe? sim. Ah, pelo amor de Deus. Eu sei que a sua motivação é sincera e você quer que, na sua convicção, você acha que pode nos ajudar. A gente aprecia isso em você. Você também acha a mesma coisa de mim. E é a mesma coisa. Você acha que... agora, Olha, vamos tadinho, deixar... sincero, Vamos deixar que Jeová, Jesus nos julguem, a mim e a você, Não, a nós. com certeza. Ele que sabe quem tá na verdade, quem não tá. É ele que atrai a cada um. Tem uma palavra não sou bíblica que fala... Esse lá em esforço- 1 Crônica ele fala assim, da sinceridade te agrada. Então. Já viu essa palavra? Tem que Então, ser se vocês sincero. são sinceros, Eu acho tô que Deus se sendo agrada de sincero, vocês. eu tô dizendo que eu aprendi Bom, e está escrito na Bíblia. Agora, cada um tem seu livre-arbítrio. Enquanto a gente está procurando divulgar a mensagem de Jesus, a maioria não está nem aí. Mas a gente está fazendo o quê? A nossa parte. Eu fazendo a minha Deus parte. né? abençoe, tá? Desculpa qualquer coisa. Não, se que eu nada, fiz. meu. Eu que peço desculpa a você também. A gente tá. Me perdoa, você me perdoa também, né? Não, Tá bom? eu acho que não tem nada que perdoar, não. Só desculpa aí se eu fiz. Nada, que isso, que eu fiz nada não. Um abraço Tá? aí. Foi bom a gente Tchau, conversar, tchau. tá? Valeu. Obrigado mesmo.